Bom dia com muita alegria. Alegria por quê, Jô? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. E antes de iniciarmos a leitura e o nosso devocional com referência ao Salmo 81, eu quero orar com vocês agradecendo tudo o que o Senhor fez por nós até aqui. Vamos orar? Agradecer, reconhecer que o Senhor é bom para conosco em todas as situações. Além da justificativa bíblica, além de uma justificativa espiritual, eu estive conversando com pessoas ligadas à área da saúde, que me garantiram que as pessoas que têm um acesso à crença, à fé, um acesso ao relacionamento com o Senhor, com Deus, são pessoas que têm uma libertação em relação à saúde, em relação às enfermidades, elas têm um resultado mais favorável. Um resultado mais favorável no corpo físico, porque elas se posicionam no mundo espiritual de forma diferente e com um relacionamento com Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Ó Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela casa, pela cama que nós temos, por todo o conforto, pela água quente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor providencia pessoas para cuidarem de nós quando nós precisamos. Obrigada, Senhor, porque mesmo na turbulência, mesmo quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque o Senhor é conosco. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos liberta da depressão, nos liberta da tristeza, nos liberta da angústia, nos liberta, Senhor, do choro contínuo de situações que poderiam nos levar à depressão, ao desespero. Muito obrigada, Senhor, porque quem está em Ti não precisa sofrer, mas pode andar, caminhar altaneiramente, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias que duram para sempre, porque o Senhor é Pai, o Senhor é Pai, e nós te louvamos e te agradecemos pela paternidade que o Senhor derramou sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Então vamos lá, Salmo 81, versículo 1. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Vale dizer que esse é um salmo que o título é Exortação a Louvor e Obediência. Então aqui é um salmo de Asaf. Ele está chamando atenção, né, exortação, chamando atenção para o louvor ao Senhor e para a obediência. Amém? Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins. E suave harpa e também a lira.
Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José a marchar contra a terra do Egito. Muito bem, aqui Asaf, ele fala para cantar louvores, para soar os instrumentos musicais, ele fala para fazer festa, né? Tocar a trombeta na lua nova, na lua cheia. E aqui vale dizer que Asaf abre um convite vibrante para adoração, porque ele chama com vibração para o povo cantar, dançar, se alegrar. Ele menciona os instrumentos musicais, como eu já disse, em datas específicas. Que datas específicas são essas? A lua nova é lua cheia, fazendo alusão a duas festas solenes que até hoje Israel faz, essas duas festas lindíssimas, diga-se de passagem, que é a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Festas lindíssimas, lindíssimas, que são festas de adoração ao Senhor. Então, até hoje o povo se reúne nessas datas especiais para adorar o Senhor. O tom é de celebração, lembrando sempre que o povo de Deus tem a força do libertador. Que o povo que Deus libertou tem a força nele. Eles jamais esqueceram disso. Desde da sua saída do Egito, eles nunca esqueceram que quem libertou foi Deus, quem abriu o mar foi Deus, quem os alimentou foi Deus, quem providenciou o caminho foi Deus, quem protegeu do sol foi Deus, quem protegeu à noite, porque era deserto, ou era muito frio, ou era muito quente, foi Deus. Eles jamais esqueceram disso. E até hoje, eles agradecem a Deus por tudo que Deus fez e tudo que Deus faz por Israel. É uma gratidão genuína de reconhecer que Deus, o Criador, está acima de tudo. Versículos 4 e 5. Eu já li, né? É preceito para Israel, é prescrição de Deus de Jacó. Ele ordenou como a lei a José a marchar contra a terra do Egito. Eu já li essa parte. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. As festas não eram apenas culturais, mas eram mandamentos divinos. A referência aqui a José indica que o povo de Israel, enquanto estava no Egito, o povo de Israel, enquanto estava no Egito, uma língua que eu não entendia. Por que não entendia? Aponta para uma opressão estrangeira. Eu não entendo essa língua, mas não é só a língua falada. Eu não estou conseguindo entender tudo que nós estamos vivendo aqui, o que está acontecendo. É uma estranheza à escravidão que eles viveram lá. Amém? Versículos 6 e 7,
o 6, o 7. Na angústia vocês chamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi. Isso Deus falando, né? E eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Muito bem. As águas de Meribá, elas ficam numa região ali perto do Sinai, numa região perto do Egito, e Deus relembra o quanto os libertou do Egito. Ele ouviu o clamor do povo e respondeu com poder, como ele respondeu lá no Monte Sinai. As águas de Meribá, então, refere-se ao teste de fé do povo no deserto. Sim, o Senhor nos testa. Sim, o Senhor nos testa. Ele nos testa se nós estamos murmurando, ele nos testa se nós estamos reclamando bastante. Mesmo ele providenciando todas as coisas para nós, sim, ele nos testa. O Senhor, ele quer ver onde está o nosso coração. É isso. Papai faz essas coisas. Escute, meu povo. Versículo 8. Escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, e ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu as encherei. Muito bem, aqui o Senhor claramente indica que não é para se prostrar diante de outro Deus que não seja ele o Criador. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu a encherei. Não prostes perante Deus alheio, diz ele. É um apelo direto. Me escutem, eu estou dizendo, eu estou ensinando, me escutem. Deus lembra que a idolatria é infidelidade. Em que momento que Israel caiu? Em que momento que Israel foi destruída? Em que momento que Israel foi completamente aniquilado? No momento em que o povo se prostrou a outros deuses. Deus lembra exatamente isso. Que a idolatria a outros deuses é infidelidade. Ele quer ser o único a guiar e sustentar o seu povo. Abre bem a tua boca e eu a encherei. É uma belíssima promessa de provisão e abundância, tanto espiritual como material. Amém? Versículos 11 e 12 fala da dor da rejeição. Olha só. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem os seus próprios caminhos e seguissem suas próprias inclinações, seus próprios conselhos. Aqui Deus fala com tristeza, Deus lamenta a rebeldia do povo. Como consequência, entrega-os aos próprios caminhos. O Senhor fala, deixa, faz do jeito que você achar melhor. E essa é uma das formas de juízo divino, deixar que o homem colha aquilo que ele semeou, mesmo na sua obstinação. É isso. Versículos 13 até o 16. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. 16. Mas a vocês
eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Chega a ser uma poesia, né? Chega a ser uma poesia de tão lindo. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele e isto duraria para sempre. Mas vocês, eu sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esses versos finais são de profunda ternura. Quando eu li, eu falei, nossa, que amor é esse, né? Deus lamenta o que poderia ter sido. Ele queria alimentar o povo com o mel da rocha, um símbolo de doçura, de abundância, de milagres, porque o mel não sai da rocha, né? Mas sai da rocha espiritual, que é Jesus. É uma promessa ainda válida para os dias de hoje, para os que ouvem a sua voz até hoje. Em suma, este salmo é uma mescla de celebração, de lembrança e até de advertência, né? Que Deus é apresentado como libertador e aquele que sustenta o seu povo, mas também como um pai que respeita a liberdade de escolha dos filhos. Quantas vezes nós, enquanto filhos, queremos ir por um caminho, o senhor fala, a mãe, o pai fala, vai por esse, não, quero ir por aquele, vai por esse. E aí, a gente vai pelo nosso caminho, a gente quebra o nariz, vamos dizer assim. Se escutássemos sempre os nossos pais e a voz de Deus, né? Talvez o nosso caminho fosse mais suave, ou com certeza ele seria mais suave. Vamos celebrar com alegria, com fidelidade, vamos lembrar das obras de Deus com sinal de graça, vamos atentar para o perigo da desobediência e vamos desejar caminhar nos caminhos do Senhor, confiando nele. Confiando nele, nós sempre teremos o melhor. Tenha certeza disso. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir ao Senhor força, né? Força e graça. Amém. Senhor meu Deus, que o Senhor é a nossa força. Nós te louvamos com alegria, Senhor, nós te louvamos com júbilo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. E reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda alegria entregue a ti, com louvor sincero, pois o Senhor nos libertou de todo cativeiro, de toda escravidão. Em ti nós somos livres, em ti nós não sofremos escravidão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que nós não te ouvimos, por tantas vezes, papai querido, que nós rejeitamos a condução dos seus caminhos, por tantas vezes, Senhor, que nós até chegamos a ouvir a tua voz, mas nós o rejeitamos, papai. Em nome de Jesus, Senhor, muda o nosso coração, torna-nos, Senhor, um coração mais sensível a ti, mais obediente a ti, mais amoroso como o seu coração, Senhor. Nós queremos andar nos teus caminhos, experimentar a graça de caminharmos no teu caminho, com a tua provisão,
com aquilo que o Senhor nos entrega, aquilo que o Senhor nos protege, que nunca substituamos o Deus verdadeiro por ídolos modernos, por conselhos humanos ou por nossa própria vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver de modo digno, ajuda-nos, Senhor, a viver com humildade, em obediência a Ti, para que possamos ver a Tua mão poderosa em nossas mãos. Eu também te peço, Pai, em nome de Jesus, pelo Brasil, alcança o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, com a Tua graça, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias que duram para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um bom dia com muita alegria.